Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso panetone salgado. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque essa massa ela é especial e o vídeo está cheio de dicas e segredinhos para você ter sucesso aí na sua produção. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Para fazer a massa do nosso delicioso panetone salgado, a primeira coisa que você tem que fazer é uma cebola caramelizada. Aqui eu tenho 3 cebolas. Escreva aí no seu caderninho, em média 80 gramas de cebola. E eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador. 30 gramas de margarina ou de manteiga, é uma colher de sopa bem cheia. Uma colher de sopa de molho inglês. Uma colher de sopa de açúcar e agora eu vou refogar a cebola junto com a margarina. Quando você for fazer a cebola caramelizada, faça isso com fogo baixo. A nossa cebola aqui já está bem refogada. Agora adicione o molho e o açúcar. A nossa cebola já está no ponto. Agora escreva essa dica aí no seu caderninho. Desligue o fogo e deixe a panela na boca do fogão. A cebola vai esfriar na boca do fogão mesmo. E vocês vão perceber que a cor ela vai mudar. Aqui na vasilha eu tenho 200 ml de água morna, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento e use uma farinha de trigo de boa qualidade. E eu falo sempre isso daqui, sabe por quê? Porque eu não quero que você erre aí na sua receita. E eu não estou fazendo propaganda não, viu? Eu uso essa marca aqui, ó. Isso faz uma diferença enorme, viu, pessoal? Vou precisar também de 20 gramas de fermento biológico seco. Vamos fazer uma esponja. Essa esponja aqui, ela é a base do nosso panetone. Eu vou deixar ela fermentar por 20 minutos. E esse tempo depende muito aí da temperatura da sua região. De repente, com 10 minutos, a esponja ela já dobrou de tamanho. Agora cubra e deixe descansar. A nossa esponja ela já dobrou de volume. E olha só, pessoal, bem de perto. E escreva uma dica aí no seu caderninho que ela é muito importante. Não deixe a esponja baixar o volume, porque se acontecer isso, o fermento vai perder a força. E para a nossa massa, vamos precisar da esponja. A nossa cebola caramelizada já está totalmente fria. E olha só, pessoal, bem de perto. Parece um doce, né? Gente, o cheiro é assim maravilhoso. E esse é o grande segredo da nossa massa, desse panetone salgado. Não conta pra ninguém não, viu? Segredo meu e seu. Tô brincando, viu, pessoal? Gente, isso daqui é uma explosão de sabor. Agora eu vou adicionar aqui na esponja 4 gemas, 100 gramas de manteiga ou margarina derretida. Você pode escolher aí, ou um ou outro. 10 gramas de sal, 30 gramas de açúcar, a nossa deliciosa cebola caramelizada. E você pode escolher a cebola roxa ou a branca, porque como você vai caramelizar, ela não vai mostrar aqui se ela é branca ou roxa. Aqui eu tenho 250 ml de leite morno. Eu vou precisar de 800 gramas de farinha de trigo, mas anote aí no seu caderninho. O total é de 1 quilo. Eu já usei 200 gramas na esponja. E aqui, 800 gramas. O ponto da massa depende do tamanho das gemas, porque nem todas são do mesmo tamanho. Se não der o ponto, eu vou usar mais 30 ou 50 gramas de farinha de trigo. Mas não se preocupe não, que eu vou lhe mostrar o ponto. A farinha de trigo aqui, eu vou colocar aos poucos. Se você tiver uma batedeira planetária e ela for profissional, você pode colocar e bater lá entre 10 a 12 minutos. Mas se você não tiver, eu não quero que você deixe de fazer essa receita para a sua família. Por isso que eu estou fazendo aqui na mão, para que você possa ver que dá certo sim.
Aí chega um momento em que eu não consigo mais misturar com a colher de pau, eu vou colocar a mão na massa. E para misturar essa massa com as mãos é muito simples. Observe que eu pego do fundo para o meio. Pronto, pessoal, a nossa massa aqui, ela já deu ponto e eu não vou precisar colocar mais farinha de trigo. Com a outra mão você aperta para você sentir que a massa, ela não está grudando. Olha. Esse é o ponto. Coloque a massa na bancada e sove por uns 5 minutos. E a sova dessa massa, ela é muito simples. Você vai pegar a massa, trazer e empurrar com esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos. Observe. A nossa massa já está completamente sovada. E olha só, pessoal, que massa linda. Perfeita, né? Essa você pode considerar uma massa básica de panetone. E você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Só tenha o cuidado de não usar recheio úmido, porque se você fizer com recheio úmido, você vai perder o ponto da sua massa. Eu escolhi queijo mussarela, salaminho, tomate seco e vou colocar também azeitonas. E para que eu não perca o ponto da minha massa, eu vou secar um pouco aqui as azeitonas. Porque como ela é em conserva, aí já viu, né, pessoal? Olha só, isso daqui faz uma diferença enorme, viu? Então anote aí no seu caderninho. Eu não quero que você erre essa receita. O ano passado eu fiz uma massa básica e 5 sabores de panetones. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena ver, viu, pessoal? Aqui eu tenho 300 gramas de mussarela, 300 gramas de salaminho, 100 gramas de tomate seco e 12 azeitonas cortadas em cubinhos. Todos os ingredientes aqui já estão envolvidos na massa. Eu dividi a massa em 8 porções de 260 gramas. E sobrou essa porção aqui de 150 gramas. As dobras aqui, elas contribuem para uma excelente fermentação. Então, não deixe de fazer o passo a passo. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí que eu ainda vou precisar dele. Olha só, aqui eu tenho forminhas de panetones. Você compra esse tipo de forminhas em casas de embalagens ou em casas que vendem produtos para a festa. O tamanho dessa forminha aqui é de 250 gramas. Dá para ver, né, pessoal? 250 gramas. Eu não gosto de pesar apenas 250 gramas de massa, porque quando ele fermentar, ele não vai ficar tão redondinho, sabe, pessoal? Ele fica um pouco baixo e eu não gosto, mas é uma opinião minha. Se você quiser colocar apenas 250 gramas, tudo bem. Eu sempre coloco a mais. O ano passado eu gravei panetones nessa forma aqui, ó, de 150 gramas. Eles são menores, olha só. Você pode colocar no de 150 gramas, 250 gramas, 500 gramas ou 750 gramas. Eu vou usar um pouco de requeijão cremoso e você pode usar a marca aí de sua preferência. Use um requeijão cremoso de boa qualidade. Eu vou pesar aqui, ó, em média de 30 a 32 gramas de requeijão cremoso ou creme cheese. Você escolhe aí. Feche como se fosse uma trouxinha, desse jeito aqui, ó. Com a emenda voltada para baixo,
você vai colocar dentro da forminha. A emenda voltada para baixo. E agora eu vou cobrir e vou deixar fermentar. Eu vou deixar fermentar por 1 hora. E esse tempo de fermentação é um pouco complicado eu falar para você, deixe aí por 1 hora. De repente aí na sua cidade com 20 minutos, os panetones, eles já estão fermentados. Então isso depende muito. E agora eu vou cobrir. E lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Depois de porcionado assim, é que eu vou deixar descansar para que eles possam fermentar. Vou deixar fermentar por 1 hora. E você tem que cobrir para fermentar, porque se você não fizer isso, a massa ela vai ressecar. Prontinho, pessoal, todos fermentados. E olha só como eles ficam lindos. Deixa eu mostrar aqui bem de perto. E agora eu vou colocar para assar. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E nunca coloque os panetones para assar com forno frio, ele já tem que estar quente, tá bom? E o tempo de forno até que eles fiquem dourados, porque isso é uma coisa que depende de forno para forno. Agora eu vou fazer um corte aqui em cima para assar. Para quem trabalha com salgados, com confeitaria, você tem que ter, ó, isso daqui. Você tem que ter muito cuidado, porque isso daqui corta e corta muito. Isso daqui é uma lâmina. Você tem que fazer um corte constante. Você não tem que ficar cortando, não. Você vai cortar rápido, tipo um X, tá? Assim. Pronto. Agora eu posso levar para assar. Agora escreva uma dica aí no seu caderninho, porque essa dica ela é muito, muito, muito importante. Para esfriar, você tem que colocar em uma grade. Você não pode... Ai, tá quente, viu, pessoal? Você não pode deixar esfriar desse jeito aqui, porque ele vai umedecer aqui o fundo. E principalmente se você for trabalhar com encomendas, porque pode mofar. Então, para evitar isso, você tem que fazer desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma grade. Aí, você vai colocar para esfriar assim, ó. Na grade. Essa é a forma correta para esfriar o panetone. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se for a primeira vez que você estiver fazendo o seu panetone, não se assuste com essa aparência aqui, ó. Fica totalmente dura essa capinha aqui, ó. Isso é normal, tá? Depois que todos estiverem completamente frios, eles vão ficar macios. Mas nesse momento aqui, ó, essa casquinha aqui é completamente dura. Então, se acontecer isso aí com você, não se assuste não, tá? Prontinho, pessoal, os panetones, eles já estão frios. Se você quer adiantar a sua produção de panetones, você vai fazer o seguinte. Você pode fazer a sua produção no dia 22 à tarde ou no dia 23 pela manhã e só embalar no dia 24, no dia que você for entregar ao seu cliente. Aqui eu tenho um saco plástico, você compra assim, ó, em bobinas, em casas de embalagens. Para conservar a maciez dos panetones, se você não quiser embalar no mesmo dia e fazer a decoração final, a decoração que eu falo é uma decoração onde você pode embalar com uma fita de juta, colocar a sua etiqueta,
colocar um raminho de alecrim, um pedacinho de tomate seco. Essa decoração eu fiz no panetone do ano passado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque como eu já tenho a minha decoração aqui no canal, se eu for fazer novamente, o vídeo vai ficar muito longo. Então, você pode fazer isso, olha. Tenha o cuidado de fechar e não deixar nada de ar entrar. Você vai fazer isso, ó. Olha só. Você fecha e a validade, como eu já falei, é de 3 dias, mas por segurança, considere apenas 2 dias, sabe? Eu não gosto de ir até o 3º dia, não. Não deixe para fazer a sua produção de panetones no dia da entrega, porque você vai se atrasar. Olha. Você pode fazer isso aqui. E aí, você coloca lá em cima da sua bancada e no dia de entregar ao seu cliente, você vai embalar. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. Obrigada. E olha só, pessoal, desse jeito que está aqui, já está assim maravilhoso. Mas, se você quer dar mais sabor, você pode fazer isso aqui, ó. Caramelo salgado com ameixa. Gente, isso daqui é assim uma explosão de sabor. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar cristal, 80 gramas de manteiga com sal, 100 ml de creme de leite e 100 gramas de ameixa seca. Para derreter o açúcar, você tem que usar o fogo baixo. Tenha paciência. O açúcar já está completamente derretido e olha só como ele fica. Já é um caramelo. Agora vamos finalizar com ameixa. E você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Eu tirei aqui do fogão porque fica melhor para mostrar para vocês. Agora eu vou levar para o fogo baixo, só para que os ingredientes aqui fiquem bem envolvidos. Pronto, já está no ponto. E como que você vai saber que já está no ponto? Quando você puxar assim, e dá para ver o fundo da panela. Olha só. Esse é o ponto, já pode desligar. Agora deixa esfriar. Agora que você já sabe como eu faço o meu caramelo salgado com ameixa, aí você vai fazer o seguinte: a quantidade que eu costumo colocar é apenas de 1 colher de sopa, não precisa mais do que isso, tá? O que é que vai acontecer aqui? Ele vai escorrer aqui por cima e a quantidade é o suficiente. Faça isso com a calda fria, com o panetone frio, tudo isso faz diferença. Gente, minhas glândulas salivares estão aqui, sabe? Pulando de alegria, de vontade de comer esse negócio aqui. E olha só, pessoal, bem de perto, como ele fica lindo. Perfeito, né? Vou partir um aqui para que você veja. Eu vou tirar aqui, ó, para que vocês vejam como solta fácil. Olha. Embaixo fica bem assado. Super cheiroso. E agora eu vou experimentar. E olha só. Gente do céu.
Que negócio gostoso. É sério, vocês precisam fazer. Olha. Pessoal, esse caramelo salgado, o salaminho. Gente do céu, sério, que explosão de sabor. Saboroso, gostoso, delicioso, maravilhoso, tudoso. Gente do céu. Muito bom mesmo. Desculpa estar fazendo tanto enxame assim, mas é porque eu quero que você saiba da qualidade do produto que você vai fazer aí. O sabor da massa, tudo incrível. Uma combinação assim perfeita. A cebola caramelizada. Dá assim um charme, sabe? Vocês precisam fazer. Muito bom mesmo. Delícia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.